Olá, muito bem-vindo aqui ao Conexão Mercados. Primeiramente, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Marco Prado, junto comigo, camuflado de azul, Eduardo Boixá. Fala, Edu, tudo bem? Beleza, galera? Vamos fazer mais um programa. Hoje temos também mais uma pessoa bem... Vamos aprender bastante hoje aqui, né? Como ficar rico aqui é o comprar seguinte, o que vender. O programa eu faço toda vez que eu saio daqui. No outro dia eu saio clicando, operando, fazendo minhas posições, porque é só convidado casca grossa. Isabel, muito obrigado pela sua participação. Prazer. Por ter vindo até aqui. Não, obrigada pelo convite. E eu queria que você, por favor, se apresentasse para os nossos telespectadores. Isabel Lemos. Trabalho no Fator, na Fator Administração de Recursos. Eu sou gestora de renda variável lá na Fator, já há muito tempo. Trabalhei 10 anos na Fator, saí e trabalhei no Itaú também como gestão de renda variável, trabalhei no Santander e voltei para a Fator. Com agora algumas novidades lá com alguns fundos que a gente tem. Formação acadêmica, economia e administração. Primeira pergunta pra gente ir embora. O que eu compro pra ganhar dinheiro? Tô brincando. Tô enchendo o saco, brincadeira. Bom, acho que a gente tá no momento agora, uma semana, né, Edu? Semana na qual temos o novo presidente da Argentina, isso foi muito noticiado, né, desde o resultado da eleição. Acho que eu queria entrar um pouco nesse movimento, Edu, até mesmo para atualizar o telespectador, qual a sua visão em relação a esse novo movimento, que um dos principais parceiros comerciais do Brasil, talvez o terceiro, se eu não me engano, né? Existem algumas... A Argentina tem consumido tão pouco, Edu, da gente aqui, que eu não sei se eles continuam em terceiro lugar. Porém, né, teremos aí um novo líder. Vocês, Fator, e você, Isabel, enxerga alguma mudança em relação a isso? E depois o Boixá pega carona, porque ele está do lado. O Boixá é um carnívoro lá, tá na Argentina comendo carne o tempo todo. Mas, por favor, Isabel. Então tá bem. Não, eu acho que... Não sei se dá para falar que era esperado, né? Foi uma surpresa, né? Acho que talvez um pouquinho de surpresa aí. Mas agora a gente está olhando o que vai acontecer, o que eles vão fazer, o que eles estão propondo. Hoje, se olhar o mercado, o que estavam já esperando, você via empresas ele falava muito de privatização, então tem esse lado dessas empresas sendo precificadas, reagindo melhor, mas agora ele precisa organizar, ver o que ele consegue fazer, né? Não é tão simples, né? Ele precisa do Congresso aí também para conseguir fazer tudo que é necessário lá para a economia, né? Peronista, né? Tem muito peronista, sindicatos muito forte ali, para você driblar ou vencer essa barreira aí, driblar tudo isso. Quando eu brinco, a gente está falando da Argentina, mas isso acontece em todos os lugares, né? Exato. A gente tem, sempre quando tem uma mudança de governo, você tem que ter uma readequação e uma organização aí de... ter alguém que saiba balancear e conversar com a outra parte, com o outro lado aí, para conseguir passar as reformas importantes. Isso não é só na Argentina, a gente vai ver isso agora, vamos ver o que vai acontecer. Meu amigo Eduardo Boixá, gestor também, trader bom de mercado financeiro, a Argentina muda pero que não mucho? O que você está enxergando aí? Qual é a sua percepção? Eu vou em linha aí com a Isabel, né? Eu acho que toda vez que muda governo, é isso aí que, né, que a gente... E é meio recorrente, eu conheço várias pessoas que vieram da iniciativa privada para dentro do governo, né, dos governos, seja âmbito estadual, como âmbito federal, ou até mesmo municipal. Conheço muita gente também que já participou, já trabalhou envolvido em algumas prefeituras no país. O cara sai do setor privado, que ele faz as coisas acontecer na hora que ele quer, ou pelo menos, né, numa velocidade mais rápida, e cai num sistema muito engessado, né, com decisões sendo tomadas muito a longo prazo, você tem que convencer muitas pessoas, chega num congresso, né, vai passar uma lei. Na Argentina, o Milei não vai ter o congresso, né, ele não tem a maioria no congresso. Já tivemos aqui, né? Como o Macri também não teve a maioria no congresso, né? E o Macri, eu acredito que era um cara mais polido que o Milei, um cara mais político, né? E ele não conseguiu implantar a maioria das coisas que ele queria fazer. Acho que o Milei terá muitos problemas nessa linha, né, de convencimento, enfim, é difícil você peitar a máquina, né? Enfim, estou curioso para ver como serão os próximos passos aí.
Acho que no mínimo vai ser muito engraçado. Esse cara é um personagem. Acho que vai ser legal a gente acompanhar ele, né, nos próximos anos aí. Mas vamos ver, estou curioso e ansioso para ver o que vai acontecer na Argentina. A gente não tem como mais ou menos imaginar, né, o que está por vir, que também não tem como a gente olhar a cozinha alheia. Uhum. Mas a gente tem algum exemplo, por exemplo, tem um exemplo do governo passado, por exemplo, ao do Lula, Bolsonaro, quando ele foi naquela linha mais, né, ferro e fogo, acabou tendo muita objeção, né, muita barreira, né, deve encontrar mais ou menos isso. Mas a gente vê, por exemplo, politicamente, o Lula ficando um pouco mais isolado, né, isso que eu acho que é bom, porque quando se tem um amigo, e eu não olhando para o lado que Fernandes e Lula muito juntos, e aí quando o Lula foi eleito já começou a ventilar, e aí o Lula se encontrava com o Fernandes, vamos ajudar a Argentina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu olhando de fora, né, gente olhando de fora, mas arruma o Brasil primeiro aí algumas coisas, né, vamos tentar arrumar alguma coisinha, pra gente estender a mão pro amiguinho, né, por enquanto vamos fazer lição de casa, e aí vendo isso, né, aquela questão de talvez não estar tão alinhados os dois, eu enxergo como, pelo menos, isso positivo. Mas, como o Boixá falou, são cenas para os próximos capítulos. Sim. Fala aí, economia vai ter um lá. bom filme aí. E como é que você tá, como é que você enxergou aí 23? Como é que vocês, qual foi a sua visão pro ano que está acabando? Lembrar que falta menos de um mês para acabar. Agora contar a história do passado é bom, né? Então, onde você viu que talvez você tenha acertado, o que vocês erraram lá, o que você pensa para 24? Vamos passar 23, depois a gente pula para 24. Tá, eu vou contar uma historinha um pouquinho antes, tá? Claro. Vamos lembrar que a gente saiu de juros de 2 para 13,75, né? Tranquilo, isso é fácil. Super fácil, boa, né? Boa. Qualquer um troca aí, né? Então a gente teve primeiro uma movimentação muito grande aí, como eu tô falando sobre o mercado de renda variável, né? Então teve uma movimentação muito grande. Skin the game. A gente teve uma movimentação muito grande de investidores indo para renda fixa, outros ativos, né? E com isso, e tudo tem uma lógica, né? A primeira lógica é porque os juros subiram, né? Você acaba risco menor, enfim, você acaba indo para renda fixa. Mas tem a outra lógica que a gente passou por momentos complicados, né? Desde pandemia, conflito Rússia-Ucrânia, depois a gente, agora com outro conflito, né? Enfim, resultados de empresa, surpresas em resultados de empresa, né? Só para falar entre aspas aqui, a história da lojas americanas, enfim, isso tudo foi atrapalhando o mercado. Então, qual que era a nossa visão quando começou 2023? A gente tinha uma perspectiva de que juros iriam cair, né? Com o governo novo a gente ia ter um viés um pouco mais atrativo, mais claro. Claro que são batalhas que têm que ser vencidas no dia a dia, aí, né, junto com o Congresso, com o Senado, mas a gente tinha uma visão um pouco mais positiva e principalmente em relação a juros. Que, de novo, 2 para 13,75, e aí a gente poderia ter uma queda de juros que ajudaria muitas das empresas. Aí depois a gente até pode falar do cenário das empresas, mas elas foram penalizadas porque custo de financiamento é alto, porque para investimento é complicado, quando você tem juros altos, enfim. E agora, com essa visão, a gente estava com uma visão um pouco mais positiva. O que aconteceu? No começo do ano parece que foi nessa linha, mas depois deu uma desabada, né? Deu um banho de água fria, né? Porque os juros americanos, todo mundo começou a questionar os juros americanos, né? E aí a gente teve uma Mas no começo do ano você não estava mais preocupada, por exemplo, com a falta de ministérios, de ministros ali, né? Porque ficou muito escuro, muito nebuloso. Aí a gente teve um comportamento de alta no dólar, queda na bolsa, né? Haddad, quem que vai ser economia, que pasta que vai ser quem? E aí, como você enxergou esse momento, já que você falou olhando um pouquinho para trás, e é fácil olhar para o televisor? Mas assim, mesmo assim você foi tranquilo, os juros vai cair independente de tudo, porque tinha gestor falando de dólar a 6, entendeu? Não, a gente tinha uma perspectiva de que tudo é difícil, como a gente falou, né? Mudança de governo, sempre que eu tenho uma mudança de governo, tem todos os questionamentos normais de quem vai para o ministério, como é que eles vão fazer, qual é a característica, mas a gente estava com um viés um pouco mais, como eu falei, né, um pouco mais positivo para isso. E por quê? Porque a gente vinha de um cenário muito complexo de juros altos, né? E vinha de um cenário em que as empresas foram muito penalizadas, por vários motivos. Então, quando eu olho um pouco da parte macroeconômica, óbvio, mas eu também olho a parte micro, como que estava a empresa. Antes você estava com empresas relativamente caras que afundaram, né? Tiveram um deságio significativo, muito voltada para juros. Então,
a gente tinha um cenário um pouco mais positivo, sim. Foi melhorando, né? A gente não estava de peito aberto positivo, era né, o mercado... Cauteloso, positivo cauteloso. Eu não gosto de usar a palavra cautelosa, mas esse é o fato, Não, por né? que você quer encontrar a palavra cautelosa? Porque sempre a gente sai pela esquerda, né? Tô cauteloso, né? É aquela famosa em cima do muro. Exatamente, eu não acho que é legal. Então, a gente tem... Mas a gente estava com esse viés, assim... A gente gosta, as empresas parecem atrativas, a gente tem uma perspectiva que esse governo possa ter um viés, né, o Lula de anos atrás, né, como que foi a gestão dele, e aí foi nesse sentido a gente foi... Olhando o passado para ver o futuro. Olhando o passado para ver o futuro e tendo uma perspectiva mais positiva. O que aconteceu foi que você teve algumas ondas vindo aí em cima, né? Várias ondas, né? De tudo que é lado, incertezas, e o mercado, apesar de eu gostar um pouco de incerteza, muita incerteza é complicado, principalmente para o mercado de renda variável. Né? E quando você tem juros altos, aí tudo fica tranquilo para quem está nos juros, fica lá sentado esperando. Então, acho que com essas incertezas, você teve, de novo, pânicos, né, de empresas que, como eu falei, né, no caso de lojas americanas, acabou afetando um pouquinho algumas empresas, né? Você tem uma história de uma empresa e começa a questionar se isso pode acontecer com outras. Então, acho que o ponto principal aí foi, teve essas ondas vindo, então o que eu trocaria, né? Não teria ido tanto de peito aberto, mas agora está indo para o nosso cenário, né? Acho que até depois não quero ficar aqui monopolizando, então, mas está indo para o nosso cenário. Quando a gente vê o rally de alta desses últimos dias, quando você tem um alívio lá fora, aí você vê que a bolsa está relativamente leve. Vou falar disso agora, vou fazer essa pergunta daqui a pouco com você, só queria passar a palavra para o Edu, que foi teve uma percepção muito aguçada ao longo do ano, que a gente faz o programa juntos, e ele sempre falou dessas marolinhas, né, Edu? Aí uma hora ia, vinha marolinha Edu, mas isso aí não vai nunca, né, Edu? Como é que você enxergou 23 aí, pegando o gancho da Isabel, por favor? Aquele negócio, né, contar o passado é muito fácil, né, todo mundo, né, olhando para o retrovisor já saberia tudo, né, é muito fácil olhar para trás, mas no início do ano eu achei realmente que veio uma descompressão, né, de todo o processo eleitoral, pressão, muito barulho, né, a gente viveu meses ali de muito barulho a partir do segundo semestre, todo o governo Bolsonaro, né, a gente teve muito barulho, a imprensa no pé do cara o tempo inteiro, né, e martelando. Quando o Lula ganha, o Lula é meio candidato do sistema, vamos dizer assim, né, então a pressão diminui, e a vida começa a correr um pouco mais normal. Então você tem uma descompressão muito grande dos ativos, eu acho, no Brasil. Até que o dólar caiu, né? A bolsa melhorou bastante. E aí, né, foi a primeira levada ali, fevereiro, março, né, que a gente teve a bolsa subindo bastante. E depois acho que a gente entra numa toada meio de esperar o que está acontecendo lá fora. Acho que essa melhora que a gente está tendo agora no mercado, ela é exclusivamente lá de fora. Né? Óbvio que a gente não aconteceu nada diferente aqui, né? Temos, obviamente, como a Isabel falou, a questão né, dos novos cortes de juros, né, dos juros da caindo, é óbvio que isso aí é positivo, né, mas ainda está muito alto, e eu ainda acho que vai ficar muito alto, né? A gente não vai ter juros reais muito baixos nos próximos, não acredito nisso, né? 11,75 no final do ano, saiu o Boletim Focus essa semana, 11,75. Esse é o juro nominal, né? Nominal o juro real, né? O que está é inflação mais descontado juro da real. Selic. Inflação mais juro real dá o juro nominal. Né? Então o juro real está caindo, né? Está caindo de meio e meio aí. Mas será que isso vai para quanto? Será que a gente vai ter um juro real a 4, que a inflação, sei lá, 3,5, 4 ano que vem? Né? Se tudo der certo, vai 4. Com mais uns 4, nós estamos falando de juros a 8, será que isso é factível com o atual cenário econômico brasileiro, a atual política fiscal brasileira? Eu acho que não, tendo a achar que não, mas também, se lá fora a gente tiver uma melhora maior, né, os últimos 30 dias foram muito bons, 15 dias, 30 dias, o mercado foi muito bom com a expectativa de que não vai, né, mais ter aumento de juros nos Estados Unidos. Então, eu queria ver essa percepção da Isabel também, com relação aos juros reais no Brasil, o que ela acha
se é possível a gente ter juros reais mais baixos, e se ela acha que a gente está melhorando muito em função do mundo inteiro está melhorando, ou né, as moedas todas melhoraram contra o dólar, ou você acha que não, tem algum componente extra Brasil aí que a gente não está vendo e que está acontecendo e que pode continuar valendo para frente? Por favor. Bom, vou dividir aqui. Primeiro falar dos Estados Unidos, né? E antes dar uma nota, né? Eu sou gestora de renda variável, economia, né? Vou lá. Não, mas... Vamos lá. Tá Estados valendo. Unidos, a curva hoje está precificando o início de queda em maio do ano que vem, né? Mas é importante lembrar, e aí eu vou A curva você está olhando de quantos anos? 10, 30? Qual que você acompanha a mais? curva de 30 anos. De 30? Todas tiveram uma queda, né? Todas as curvas tiveram uma queda. Saiu de 10 foi para 5 para 4,50. Exatamente. Né? Mais ou menos isso. Então, mas a precificação hoje do Fed é que comece a cair uma queda, acredito, de 0,25 em maio, que é a reunião inalterada final do ano e 0,25 fica flat nas próximas reuniões, né? Tem esse, agora, salvo engano meu, tem dezembro, depois tem janeiro, depois tem março e aí tem maio. Então a gente tem todas essas 3 primeiras, salvo engano meu, são depois passa o facão. E depois passa 0,25, né? Um facãozinho, vamos ver, mas assim, eles já deixaram bem claro que eles são, aquela palavra também bonita, né, que eles gostam, data dependent, né? Então, na medida que vai saindo dados, eles vão analisando e vendo se vai poder acontecer, e aí eles dão os discursos, né, do FED. Esse acho que primeiro ponto. Então, isso foi o que melhorou a Bolsa nesses últimos dias e, portanto, né, concordando aí com a sua explicação, a gente tem um fator muito importante que são os juros americanos. A gente sempre fala, né, de China, lembrando, né, quando a gente está no mercado de renda variável, ou no mercado de modo geral, alguns temas são recorrentes. Então, eleição é recorrente, né, de 4 em 4 anos você tem eleição, China, vai crescer, vai desacelerar, isso é recorrente, né, questão mais micro de Petrobras, toda vez que tem um governo, mas será que vão mudar, né, a precificação de Petrobras? Essas coisas são recorrentes. O que não é recorrente, né? Fed também é recorrente, mas o que não é recorrente é essa movimentação tão grande de juros que a gente teve, tanto do lado brasileiro como do lado americano, né? E por questões aí, né, talvez algumas que seja sobre a guerra, e aí o preço das commodities subiram, e aí interferiu, ou a Covid, que a China desacelerou. Enfim, só pancada, né? Só pancada. Então você teve algumas variáveis que estão afetando mais esses pontos que a gente acha importante. Então, juros americanos deram uma aliviada para a gente. É importante, mas o Brasil é importante que os juros caem, claro, porque tem um spread, né, de juros brasileiro e americano, né? Então você tem que ficar olhando Ele esses sempre temas. fala diferencial, o Edu sempre tecla. Edu tem que olhar, né, é complicado a relação. Então você tem que tem de uma certa forma uma relação. Portanto, quando deu um alívio lá nos Estados Unidos, no mesmo dia, né, a nossa taxa também deu um alívio, né? A curva aqui, ela foi para baixo, né? Ela tinha subido. Quando você olha como que estava a curva de juros, né? Seja qualquer uma, mas que seja para 10 anos, 5 anos, você vê que ela de um mês para cá, né? De 3 meses, depois um mês para cá, uma semana para cá, elas afundaram, né? Elas caíram, elas desceram de patamar. E o que influenciou a renda variável andar tão bem, né? Sim. Agora, os juros americanos não é o principal evento. É o principal, pode ser o principal agora, mas ele não é a única variável, né? Tem várias outras. Mas uma importante é o Brasil. E é o que a gente está fazendo aí com o nosso fiscal. Porque para você ter um juros mais barato, você precisa arrumar a casa. Arrumar a casa, colocar, ver o que a gente consegue de receitas, o que consegue reduzir de custos, enfim. Então, acho que esse era um outro tema também importante para a nossa Bolsa, porque não adianta só os Estados Unidos estar lá maravilhoso, tudo. Como aqui, nós perdemos também a oportunidade de seguirmos as bolsas lá fora por questão fiscal. Também, em alguns momentos esse ano. É verdade, mas uns anos anteriores, quando eu falei que o nosso juro saiu de 2 para 13,75, as bolsas lá fora andaram, a maioria andou, né? E a gente afundou. E a gente afundou por causa eu acho que pode ser uma parte do governo, mas muito pela questão dos juros mesmo, né? Porque os juros pesam muito para as empresas. Mas eu acho que esse ponto, quando eu olho o cenário, então, aquele nosso cenário que a gente tinha no começo do ano, que era positivo,
a gente continua com um cenário positivo, agora com outro viés, né? Espero que Estados Unidos esteja na linha correta aí, continue reduzindo. Que só Deus sabe. Tem que ver data dependent, né? Não tem muita mágica. Mas parece que os dados agora devem começar a sair mais fracos. Então, Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu só vou para um break rapidinho. A gente já vai voltar com esse raciocínio, né? Isabel Lemos com a gente dando uma aula aqui, gestora, dando uma aula pra gente de economia, né? Então, 2 minutinhos, esse né, eu tenho que tirar esse né. Toda vez que eu me assisto, né. Bom, se eu estiver falando, por favor. Não, você tá perfeita, já maravilhosa, maravilhosa. Tá tudo ótimo. Então, assim, 2 minutinhos, aquele rápido intervalo, e a gente vai voltar no Conexão Mercados. Então, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Conexão Mercados. Isabel Lemos estava falando na segunda parte, no bloco finalzinho, Estados Unidos ali, né? Dependendo dos indicadores que saírem, a economia pode equilibrar. E aí o Brasil? Acho que o Brasil anda, né? Mas a gente precisa também que as nossas reformas aqui continuem sendo encaminhadas, né? Evoluindo. Mesmo com o déficit ali, menos, né, meio, 1, na LDO eles colocaram 0, né? Mas assim, o mercado tem outras perspectivas, enfim. Mas eu acho que esse foi uma vitória, acho que do governo. Isso foi uma vitória do Haddad, né? Exato, uma vitória do Haddad, mas o Haddad faz parte do governo, portanto, acho que uma vitória. Para mim, se o governo estiver caminhando de uma maneira boa para toda a população, em pró-Brasil, acho que vai ser bom para todo mundo. Mas, enfim, acho que foi uma vitória do Haddad, deu um alívio no mercado, né? Acho que estava sendo esperado, essa coisa de demorar para sair, né? O mercado começa a questionar. O mercado às vezes, eu brinco, né? Às vezes ele é meio fresquinho, né? Também. A gente já sabe o que vai acontecer. Mimado, eu acho. Governo. Com muita Nutella. Se você vai pedir alguma coisa para alguém, tudo demora um pouco. Imagina no governo, enfim. Então eu acho que, mas o caminho acho que está sendo traçado aí pelo governo. Espero que continue assim. Agora espero que aprovem as receitas, né? O aumento de receita, enfim. Acho que isso são passos importantes para esse cenário um pouco mais claro. E aí eu acho que a gente tem um potencial bom, né? Um potencial bom de modo geral nos mercados de renda variável. Agora eu quero uma pergunta que eu vou fazer o inverso. Você é a convidada, mas eu vou começar perguntando pro Edu do que ele acha e já vou transmitir para você. E aí, assim, você também está acompanhando os dados, óbvio, né? Você e o Eduardo, sempre. E eu tenho percebido o seguinte, é uma visão minha. Eu vejo, por exemplo, os Estados Unidos patinando para crescimento, para PIB. Europa também, recessão, vai, não vai. A gente tem a China, talvez uma economia que decepcionou em 23, mas no final ela deu uma arrancada porque as perspectivas ficaram melhores lá. Do setor, tanto que o PIB era 5,4, depois foi para 4,8, aí no final das contas acabou indo para 5. Aí, Edu, é o seguinte, olhando essa questão, pontuação de bolsa. Se você tem um crescimento, né, aí a pontuação vale mais, porque a ação vale mais. Quando você tem uma recessão, é meio que difícil você imaginar uma bolsa subindo se você tem um país em recessão, né? Então a ação não está valendo. Porém, a percepção que eu ouvi, conversando com alguns amigos que também são gestores, e falaram para mim, falaram assim, a bolsa vai subir independente de como tiver o movimento, porque o que está acontecendo? A gente está vendo os juros cair e o pessoal não tem, assim, aonde está alocar o dinheiro. Então, de uma certa forma, alguns setores, né, vão andar um pouco mais, o que está morto, digamos assim, vamos falar varejo, vai ficar num patamar ali, e alguns outros setores que são, digamos, saudáveis olhando para o futuro, podem andar um pouco mais. Então, nessa linha de raciocínio, Edu, eu conversando com essas pessoas, elas acreditam que independente do cenário, é claro que a gente não vai ter uma tragédia, né? Não estou falando que se vier um Covid, outra coisa, mas que Bolsa Brasileira vai para cima e já era. Você compartilha dessa ideia, Edu, esse raciocínio? Cara, eu já falei outras vezes aqui, não sei se bom, acho que a Isabel não compartilha tanto, porque ela está um pouco mais otimista aí com o Brasil de uma maneira geral, né, pelo que ela falou na última resposta.
Eu acho que a gente anda a reboque, cara. Se o mundo for bem, a gente vai bem. Se o mundo for mal, a gente vai mal. Acho que não tem nada muito diferente acontecendo no Brasil, tirando, obviamente, o corte de juros, mas que ainda estão muito distante de chegar nesse patamar. Eu acho que a pessoa ficar incomodada, né? Putz, eu estou ganhando pouco aqui na renda fixa, estou recebendo pouco juro, eu vou procurar alguma coisa que me dê um investimento maior. Acho, né, me dê um retorno maior. Acho que a gente está muito longe disso ainda. Né? Pode ser que a gente venha caminhando lentamente aí os próximos 6 meses de meio ponto no corte de juros, se os Estados Unidos ajudar, se parar de subir juros nos Estados Unidos e realmente a gente começar a ter corte a partir de abril e maio, isso é uma ótima notícia. Enfim, a gente tem tudo para ir a reboque do que acontece no resto do mundo. Eu não vejo, né, eu pelo menos, né, não acho que a gente está... Né, reforma tributária, eu ainda quero saber o que é, né, acho que está todo mundo meio na dúvida ainda do que vai vir pela frente, como vai funcionar, se o governo vai fazer alguma coisa com o que já foi feito para trás, né? Acho até que o assunto deu uma morrida, né? Sobre reforma trabalhista e reforma da Previdência, esse assunto estava muito no início do governo, estava muito ali, né? Muitos membros do governo e do próprio PT falando sobre isso, esse assunto morreu, né? Isso é uma ótima notícia, né? Que foram coisas que foram necessárias e que ajudam, no geral, né? No arcabouço econômico brasileiro. Mas não vejo nada demais, assim. Acho que fiscal ainda é um problema grande. Com relação à meta de déficit zero, que a Isabel acabou de falar, acho que ela é um sonho hoje. Eu acho que ela não será realizada, não, porque o próprio Lula já falou que ele não quer contingenciar nada. Eu acho que eles só deram uma chancezinha para o Haddad de falar: Haddad, você tem até março tem uma revisão da meta, até março aí para aprovar medidas que elevem a receita. Não tem corte de gasto desse governo. Então, não vão ter mais impostos, né? E que, no geral, se a gente acerta as contas públicas via mais impostos, né? Se o fiscal fica bonito, mas o cenário geral para a economia, para as empresas, é ruim. Você está tirando dinheiro do setor produtivo e esterilizando no governo, no Estado, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que responder no meio do caminho. Então, eu não estou tão otimista assim, mas acho que os Estados Unidos, mercado lá fora, China respirando um pouco também, e Estados Unidos um pouco melhor, eu acho que isso aí pode trazer um ânimo de final de ano. Aí a gente sempre tem um ralizinho de final de ano, né, Isabel? A Isabel já está no mercado há muito tempo, tem sempre aquela puxadinha, né, Isabel, de final de ano. Talvez a gente já esteja até no meio desse movimento, né? Lembrando que a tributária deve ser mais ou menos com manutenção do avião em pleno voo, né? É isso que vai acabar acontecendo. Mas, enfim, essa pergunta que fiz para o Eduardo Boixá aí, que ele explanou, como você está enxergando isso? Você acha que realmente devemos subir ou colar na rabeirinha dos Estados Unidos e seguir adiante? Então, como eu tinha falado, eu acho que a gente pode andar mais com os Estados Unidos. Mas, assim, a gente não tem uma correlação negativa com os Estados Unidos, né? Então, se ele cair, a gente acaba sofrendo. Então, depende quais são os pontos que a gente está olhando nos Estados Unidos. Quando a gente olha os Estados Unidos, desaceleração, né? Não recessão. Aí, quando a gente olha desaceleração, é positivo. Por quê? Porque dá aquele viés de inflação mais baixa lá fora e, portanto, juros mais consistente, mais baixo. Então, olhando por esse aspecto, né? Então, tudo tem que olhar detalhe por detalhe. E nesse sentido, para mim é muito melhor, eu prefiro falar para você que a gente tem empresas crescendo, uma expectativa de crescimento de receita de empresas, de melhora de resultado operacional e, portanto, e juros ligeiramente mais. A gente não vai ter aqueles juros de 2%, a gente está falando de talvez, quem sabe, 9,75%, né? Para final de 2024. Pelo menos a curva está falando isso, né? Lá, mas aí nada vai a forceps ali. Então é assim, tem que... Só toma cuidado que a cadeira do BC está mudando, viu? De 2 em 2 está mudando lá, viu? Mas não dá, porque o mercado tem que... O mercado, apesar... Eu não gosto de falar disso, porque parece um tom meio arrogante, né? Mas o mercado... Os investidores têm que comprar a ideia, né? É aquele negócio, você não consegue... vamos lá, vamos botar os juros a 2, né? Não é assim, né? Não funciona. Por quê? Como é que se sustenta, né? Então, tem uma mudança aí. Mas, sobre o aspecto americano, então eu acho que assim, o voo de desaceleração nos Estados Unidos é bom pra gente. E quando a gente olha o mercado brasileiro, quando eu falar... Se eu vier aqui pra você e te vender um peixe assim, ó, as empresas estão melhorando, os resultados estão melhores, elas tiveram
uma desaceleração, na verdade, elas tiveram uma queda significativa, porque saiu os juros de 2, entre outras coisas, né? Entre conflitos e tudo, saiu dos juros de 2 a 13,75, portanto elas foram muito penalizadas. Quando você faz fluxo de caixa, você traz a valor presente. Acho que estou sendo chata com detalhezinhos, mas o fato é que fica muito mais caro para uma empresa com juros altos. Então eu estou tendo uma curva de juros descendentes, né? E que seja, o mercado agora está precificando 9,75, mais ou menos, para começo de 2025 ou final de 2024. Então quando você olha aí, você tem um aspecto interessante, né? Mas como eu concordo, a gente não é correlação negativa. Se lá fora for um desastre, aqui vai pesar. Só que quando os Estados Unidos, os resultados das empresas americanas começam a ficar mais fracos e a gente tem um resultado melhor, né? O fluxo, a tendência é entrar. Aliás, esse mês de novembro, salvo engano meu, a gente teve uma entrada grande de fluxo de estrangeiro, né? Então, quando eu falo de estrangeiro, mas o volume continua baixo, né? Continua abaixo, mas eu acho que entrou, sei lá, 9 bi, em torno disso. Eu não me lembro o valor total. Porque daí tem com follow-on, sem follow-on, mas enfim, em torno de 8 a 12 bi de entrada em novembro, que é bom, que é um volume saudável, né? Que se continuar assim, acho que é interessante. No ano que vem a gente está um ano aí que pelo menos tem uma relação grande de IPOs aí em 2024, viu? Segundo a própria B3 divulgou aí, tem uma relação. Eu não recordo de cabeça, mas é mais de 20, viu? Pode ser. IPOs aí para 2024. Porque quem fez IPO na pandemia, Boixá? Mas isso é importante que você falou. Porque se tem IPO, é sinal de que a economia está interessante. Se lembra o mercado está interessante. Porque senão não sai, ele não sai, o mercado não compra. Lembra aquela época que o Lula, que a bolsa explodiu, que tinha IPO todo dia? Lembra, Edu? 2005, 2006 teve muito IPO, né? Mas vocês têm memória muito boa. Tinha IPO todo dia. Todo dia sim, né? O mercado... Os IPOs da pandemia foram só um fracasso, né? Nossa. Sei lá, caíram absurdamente. Não teve uma caíram que não teve uma que deu certo. Não, mas assim, vamos lembrar... valuations errados. Não, teve no meio, teve um outro bom, teve Intelbras, foi bom. Não, eu não estou falando nem de qualitativo, né? O fato é o seguinte, foram vendidos. Porque você só consegue vender alguma coisa quando tem interesse naquele mercado, né? E eles conseguiram colocar, seja se quem quiser falar que o valuation não foi interessante, enfim, aconteceu muita coisa de lá para cá. Tanto que todo mundo gosta de falar, né? Vamos olhar os IPOs, quanto que eles caíram. Mas também caiu, todas as outras empresas também caíram muito, né? Mas a IPO, quando você consegue colocar follow-on e IPO, significa que alguém no mercado está interessado. Senão você não consegue. Tanto que a gente vê, às vezes, follow-on que param, né? Que começam a fazer e cancelam porque o preço vai ficar muito baixo, não tem volume. Então, isso é um item, uma variável, para mim, interessante. Se o ano que vem a gente começa a ver a IPO, significa que começou a ter interesse, né, pela Bolsa. E esse rally recente que a gente teve, eu não estou... Por favor, eu não estou discordando de ninguém aqui, até concordo com o que você falou, Edu. É importante. Mas eu concordo com o contraponto. Mas, Isabel, você pode discordar à vontade. Eu gosto de debate, eu gosto. Essa que é a parte boa do programa. Não, mas eu não estou discordando de maneira alguma. Eu concordo. Não está discordando, mas não concorda. Quer saber? Eu concordo com o que você falou. A gente não tem correlação negativa, principalmente com os Estados Unidos. China é um player importante para a gente. De vez em quando a gente lembra dele, de vez em quando não lembra dele, mas enfim... o que eu acho é só que as empresas foram extremamente penalizadas. E aí agora a gente tem uma perspectiva de queda de juros, não é? Você falou de juros nominais e juros reais, eu concordo com você, né? O importante não é só os juros nominais, são os juros reais que são importantes para a gente, né? Que é os juros nominais menos a inflação. Mas o interessante é que os múltiplos dessas empresas, então o preço por lucro, né, o valor de empresa, econômico da empresa, dividido pelo resultado operacional, quando você olha histórico, isso é para quem gosta de análise quantitativa, né? Mas o fato é que a gente olha, né? A gente olha também em gráfico, enfim, né? Então, quando você olha esses múltiplos, eles estão muito abaixo do que eles eram historicamente. Você pode questionar um monte de coisa, a gente pode ficar aqui discutindo 2 horas. Mas então, você tem um potencial ali. Quando você olha, está segmentado em alguns setores. Alguns setores foram extremamente vencedores nesses últimos 2 anos, vamos colocar dessa maneira. Commodities, de modo geral, petróleo e minério, foram vencedores. Porque com as crises que
que a gente teve, principalmente Rússia, né? Alguns de commodities como grãos também se beneficiaram. Sim, o preço explodiu. Milho, Ninguém imaginava açúcar, café. que o preço do petróleo ia estar nesse nível agora, né? Maior ainda há um tempo atrás, e nenhum minério. Então, essas empresas, a Petrobras e a Vale, por exemplo, foram grandes geradoras de caixa. E, portanto, distribuíram muito dividendos, né? Então, está todo mundo olhando para ela. O que eu acho é que você pode ter um fluxo de mudança eventual quando você começa a sentir um cenário melhor, mas não é porque Petro está ruim, porque Vale está ruim. É porque você teve... Sangrou já bastante ali. Sangrou desse lado e aí você tem um pouco de gordura. Sim. Essas empresas ainda são grandes geradoras de caixa no atual nível de petróleo e minério, né? Então, talvez você comece a ver uma mudança para esses outros setores. E, portanto, essa é a hora que eu olho esse rally, que se vai continuar, se não vai continuar. Eu não gosto de falar de rally, porque para mim, rally não é bom. Para mim, o que é bom é uma coisa constante e que a gente tem um viés melhor. Mas esse rally... Quem é trader gosta, hein? O trader gosta. Quando ele ganha, ele gosta. Essa questão do rally, das ações subirem muito num espaço de tempo... Uma coisa é quando você pega o rally, a outra é quando o rally te pega, né? Exatamente. São duas situações diferentes, né? É isso aí. Stop automático. Quando você tem essa alta significativa, às vezes me dá a sensação, posso estar completamente enganada, de que, olha, a mão tá leve e posso estar defensivo, e agora eu estou vendo que existe esse potencial. Uhum. Então, vamos lembrar, 1 ano atrás, eu tinha uma ação que caiu 50%, 60%, 70%, né? Tô triste, chorando, né? E eu tinha na contrapartida um juros X, né? De 2 dígitos, o que seja. E aí agora eu tenho essa ação bem mais barata, pode cair também de novo, vai acontecer mas eu tenho um trade-off que me parece que pode ser bom, né? Mas também há 1 ano atrás podia parecer bom também. Mas assim, você tem um trade-off que pode parecer bom. E para uma ação subir 10, 15, 20%, às vezes em um dia vai, né? Agora, a pessoa que comprar ação pensando em ganhar em um dia ou em uma semana, não deveria estar comprando na bolsa. Não, mas aí vai para um ativo mais volátil também, né? Pode ir, né? Porque aí você está querendo ganhar 10% na semana e pode perder bem mais em 3 dias, né? Sim. Então, assim, o que eu acho é que quando você olha essas altas em alguns setores, em algumas empresas, principalmente nos setores que foram muito penalizados, que foram os de juros, né, sensíveis a juros, me dá a sensação, eu posso totalmente enganada, de que as pessoas estão com pouca exposição nesse setor. E aí, quando vem a vontade, quando vem uma sensação de um pouco mais, um sinal um pouco mais claro, todo mundo vai para aquele setor, né? E tem o outro, né, que vocês entendem bem, que é aquela pessoa que está short naquela posição. Pô, eu estava feliz, comprado em commodities, short em vários setores, né, então estava vendido nesse setor. Quando ela começa a subir, a maioria, não a maioria, mas muitas pessoas vão lá e se zeram, né, tiram a posição vendida que eles estavam. Então, e também isso ajuda numa alta. Então, quando eu olho, eu acho que tudo corrobora, assim, um valuation atrativo, esse viés um pouco mais construtivo aí do governo e Estados Unidos, mas claro, eu estou sempre na torcida de que as coisas saiam da jeito que a gente quer, e não é assim, né? Os dados vão saindo e não são necessariamente do jeito que a gente quer, então a gente vai se adaptando, né? Nem tudo terás. Eu acho que talvez essa análise sua é correta, no sentido de que você pega alguns casos isolados, por exemplo, Braskem agora, que teve uma oferta muito acima do mercado para compra de ações, a EDP, a empresa de energia também, para fechamento de capital, bem acima do preço de mercado. Isso talvez mostre que os valores em reais estão baratos, mas mais do que isso, os valores em dólar das ações brasileiras estão muito baixos, né? Se a gente pegar as ações dolarizadas, o índice dolarizado, e comparar com o que aconteceu com o S&P, por exemplo, lá fora, a gente está muito para trás, muito para trás. Então, talvez a gente possa ter realmente uma correção, talvez a gente esteja bem errado os preços, muito por conta do pessimismo, né? A gente tem, o brasileiro naturalmente, ele é um cara meio pessimista com o próprio país, né? Eu já vi uma pesquisa sobre isso, né? Os estrangeiros são mais otimistas com o Brasil do que os brasileiros, invariavelmente, assim. Eles não moram aqui, 90% do tempo, os brasileiros estão pessimistas com o Brasil, mais do que os estrangeiros. Talvez eles não morem aqui, mora aqui para ver, para você ver como é que funciona. Viu? Não conhecem as nossas mazelas, né?
Mas, enfim, pode ser que tenha um valor guardado aí, realmente, que a gente possa ver a Bolsa dar uma esticada, principalmente nesse final de ano. Vamos fazer o seguinte, vamos para aquele break rapidinho de 2 minutos e a gente volta para o último bloco aqui com a Isabel Lemos, falando aí de bastante mercado financeiro. Ainda tem uma pergunta, tem bastante pergunta, né? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos no último bloco. Então, aguenta aí, são 2 minutinhos, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui com Conexão Mercados, Isabel Lemos aqui. Pergunta que eu quero te fazer agora é o seguinte, você nadou de braçada no 2%, no juros de 2%, renda variável, você devia estar em casa lá, hein? Ela estava aparecendo o shake do viu? Só o Leonardo DiCaprio, né? DiCaprio, é só assim, viu? Porque aquela figurinha ótima, né? Aquela figurinha dele fazendo assim com o dinheiro. Só que depois tomou ali uma... Foi difícil para renda variável. Como fizestes? Como é que você fez? Foi difícil, acho que para o mercado de renda variável, de modo geral. Sim, mas você especificamente. Quando a gente estava com juros ainda muito baixos, de fato, o nosso fundo aí performou muito bem. A gente tinha 2 fundos que performaram... Pode falar os nomes. O principal aqui, nosso fundo agora, é o Fator Ações. Fator Ações. E ele performou super bem, a gente estava posicionado em empresas que são sensíveis a juros, de modo geral, e as empresas performaram super bem, a gente acabou, de novo, a gente não olha, a carteira está sempre diversificada, mas o cenário foi muito bom. E aí a gente teve, como todo mundo do mercado, teve um ano e meio aí complicado, porque os juros foram subindo, a expectativa ainda era boa, os múltiplos ainda estavam atrativos e aí os fundos deram uma patinada. Agora estão voltando, né? Patinada que eu diga, resultado um pouco pior do que o resultado do índice Bovespa, porque todo mundo gosta de comparar. A gente não gosta de se comparar. A gente prefere olhar história também de gestor, mas olhar o médio e longo prazo. Então, se você olhar o médio e longo prazo do fundo, o fundo é muito bom em relação ao índice, né? Agora, o importante de agora para frente, né, é acertar os temas, né? E acertar, quando eu digo tema e o posicionamento que seja ele comprado ou não, né, mais ou menos comprado, quando a gente fala de, olha, a bolsa pode subir 25%, a bolsa pode ir X% no próximo ano, né? Mais importante para mim é tentar pegar aqueles ativos que podem andar 50%, 100%. Obviamente não vou pegar na média, né? Então, a nossa ideia é que nesse próximo momento aí de bolsa, a gente tenha essa capacidade aí de Mas gerar como você valor. fez ali para manobrar como é que você alocou? Aonde você alocou? No começo a gente estava alocado basicamente em mercado interno, né? Então pegou um pouco de indústria, empresas... Nada lá fora? Não, esse fundo não opera lá fora. Tá. Esse fundo especificamente não opera. Tem um outro fundo que eu até gostaria de falar com vocês sobre ele, também muito legal, só que a gente ainda não pode publicar a partir de agora, final de novembro, dia 30 de novembro, agora. Aquela janela de 6 meses, aquela né? janela de 6 meses. Tô louca para falar desse fundo, um fundo maravilhoso. Mas é variável, né? É renda variável, mais focado em small cap. Ele não é um small cap, tá? Ele tem uma parte long short, mas eu não posso deixar para depois. Já tá rolando, já. Já, tá, porque eu tô naquele período, como o Edu falou, de 6 meses. Então, 6 meses Então, que vai dar agora, no final do mês. Tem que voltar aqui para falar dele pra gente. A gente vai, porque que pega esse momento que a gente tá vendo, né? Mas e como é que tá o mercado para você hoje na questão da captação? Como é que vocês estão lá? Tranquilo, porque sinto tanta falta de dinheiro no mercado e o rouba-monte de mercado financeiro que está hoje em dia, a troca de figurinha, com todo respeito a todos os profissionais, né? Puta, vamos aqui, que você vem aqui, o benefício e tal. Como você está passando por isso? O que você está achando disso? Então, é complicado, porque acho que vocês comentaram logo no começo, né? Juros altos, principalmente 2 dígitos, né? A gente está falando com uma perspectiva aí de que ainda em segurança, né? De novo, vou passar um pouquinho para o passado. As pessoas preferem ficar na renda fixa ou ativos próximos à renda fixa, né? Que tem um menor risco, né? E, portanto,
o mercado de renda variável teve resgates grandes, né? Quem foi o grande vencedor foi os ativos de renda fixa, sem dúvida nenhuma. Mas, se você olhar também a grade histórica, né, a tendência é que você tenha uma mudança. Na medida em que exista a necessidade de você fazer alguma coisa render, né, no médio prazo, porque as pessoas não estão olhando só para o ano que vem. Pessoa física talvez olhe para o ano que vem, para 2 anos, mas quando você está falando numa instituição, ela está olhando para alguns anos, porque ela precisa bater metas, enfim. E aí elas começam a olhar que precisam colocar um pouco mais de risco na carteira. E aí dentro dessa estrutura, a renda variável entra como um fator de diversificação. Então, a gente, como toda a indústria, a gente teve uma dificuldade grande de captação e agora a gente começa a ver que começa a sentar e as pessoas começarem a voltar a falar. Porque tinha, algum tempo atrás, as pessoas nem falavam com você. Ah, vamos falar de renda variável? Ah, tá bom, mas entra na fila, né? Agora não. Agora... Nem responde o WhatsApp pros amigos, né? Agora não. Agora a renda variável... Agora estou montando o grupo. Não só a renda variável, né? Na verdade, essa diversificação de investimento que tem um pouco mais de risco, as pessoas já... Então, deixa eu escutar, agora já, né, já vou colocar alguma coisa. Você está passando por um processo aí, eu acho que é o Edu. Você também está nesse período aí de carência? O de vocês aí? A nossa gestora, nós estamos abrindo uma gestora também aqui, Isabel. Mas a nossa Mas você não está com o fundo rodando não, né? Aí vai esperar a gestora para começar o fundo. Está na burocracia. A gente foi aprovado o CVM, mês que vem a gente tem tudo para ser aprovado Ambima também, aí o primeiro fundo deve abrir lá para fevereiro ou março, e aí começa a contar os 6 meses. Aí roda o velocímetro. Que a Isabel está no final dele já. É. Que não pode fazer propaganda. Você tem, né, pela regulamentação, você tem que esperar rodar 6 meses, para você ter pelo menos 6 meses de histórico do fundo, para você poder falar sobre ele. Né, fazer propaganda, conversar com as pessoas sobre ele, mostrar resultado. Isso. Menos de 6 meses você não pode falar nada. Isso. Que é a ideia. A gente quer fazer, assim que tiver já... puder falar, né, sobre o produto, aí mostrar, ver qual que foi como que é a característica do produto, aí vem dele, e aí a gente vem aqui para conversar com vocês. Você partiu para uma linha, em algum momento, para esse mundo mais digital, ou olhando na parte de gestão de uma renda variável, chegou a olhar criptomoedas, por exemplo, você chegou a sonhar com esse universo ou sempre foi conservadora? Conservadora, é difícil falar conservadora da renda variável, né? Mas assim, no sentido de, não tão agressivo, coisas muito, né, mirabolantes, muito novas, né? Não, na parte de criptomoedas não, a gente não opera lá, criptomoedas. Mas não, eu digo você chegou a olhar, olhou, falou, não, puta, esse pode ser um movimento, é um caminho. Eu sou muito chata, eu sou... minha filha fala que eu sou velha, né? Então deve ser isso mesmo. Eu tenho um problema com criptomoedas, porque eu não entendo. Somos dois. E o que eu não entendo, eu não gosto de comprar. Né? Por mais que eu tente entender, eu acho que talvez seja meu nível de capacidade, não chega. Então assim, eu preciso, quando eu falo para você, olha, eu tenho tal empresa, aliás, eu não posso recomendar compra e venda de nenhuma ação. Então, suponha que eu tenha uma empresa X, eu sei de onde está vindo o dinheiro dela, claro que eu não tenho certeza que vem, né? Mas eu tenho como planejar, né? Ou ela vende tanta coisa, o preço dela é isso, eu assumindo isso, eu chego num fluxo de caixa. Eu honestamente não sei como chegar num fluxo de caixa para criptomoeda. Mas pode ser que eu seja eu tenho muito para aprender ainda sobre esse mercado. E eu não quero ser do contra. Eu só acho que enquanto eu não aprender, eu não posso brincar com isso não. E essa geração que está vindo aí de mercado financeiro, você não acha que, não comparando a fala, e tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente está, o Brasil inteiro nos assistindo. A gente teve o presidente Lula reclamando do mercado financeiro quando ele começou, né, também, não indicava ministro, ninguém sabia quem era quem, bolsa 4%, 5% para um lado, dólar disparando. Aí, esse mercado financeiro é muito melindroso, aí eu não concordo. Agora, quando a gente fala que o mercado financeiro hoje está, a impressão que dá, né, que essa garotada que está vindo é muito despreparada, está muito, muito sensível, muito afoito, né? E aí, inteligência artificial, sai todo mundo raspando o Nasdaq. Daqui a pouco, é o commodity, sai todo mundo raspando o petróleo. Então, assim, é tudo que anda em bloco, parece que todo mundo pensa igual. Essa é a visão que eu tenho. O que você acha? Depois queria que eu também desse a ideia dele. Bom, eu tenho 2 filhos jovens, uma tem 23, trabalha em banco, e o outro, enfim, está na faculdade.
eu tenho a impressão que eles sabem o que eles estão fazendo, mas eles são mais afoitos, né? Eu tendo a acreditar nisso, né? Eu tendo a acreditar que as pessoas não vão comprar nada, só que eles querem ganhar de curtíssimo prazo, né? Às vezes falta um pouco de análise. Quem sou eu para falar, né, de inteligência artificial? Essa molecada hoje sabe de tudo, né? Isso faz uma eles diferença, me ensinam, né? Eu também aprendo muito. Mas eles estão é bom até, sabe? Eles ganham um pouquinho e perdem um montão, aí já tomam aquele banho de água fria e aprendem, vão aprendendo que tudo tem que ter uma certa calma. Por isso que eu brinquei logo no começo, né? Tem gente que entra na bolsa para ganhar, e toda semana se eu ganhar isso, só que acontece que você pode perder em um dia isso que você quer ganhar na semana ou no mês, né? Então, isso vai formando a pessoa. Então, acho que os jovens têm isso, acho que eles têm, às vezes, uma ansiedade, né, aquela coisa muito grande, e ao longo do tempo eles vão se adaptando. Eles são as pessoas, eu gosto, por exemplo, eu gosto, acho que uma equipe, por exemplo, tem que ter um cara mais velho, tem que ter, que já sou eu, então, tem que ter uma pessoa mais... Você é a sênior do time. Tem que ter uma pessoa mais jovem, bom, né? Porque a gente vai criando oportunidades e visões diferentes. Essa visão inteligência artificial é uma coisa interessante. Muito. Que provavelmente vai render muito dinheiro em muitas coisas. Mas, claro, quando criam uma coisa, as pessoas querem comprar logo, porque aquela coisa de esse foi o primeiro a criar, ele cresce rápido. Mas depois se ele vai sobreviver ou não. Mas teve o lance do fundo, Edu, você viu também daquele fundo, desculpa cortar Imagina. você, teve aquele lance do fundo de inteligência artificial, que ganhou de todos os fundos ali. Teve você lembra desse estudo que teve, Edu? Você acompanhou isso? Eu li alguma coisa sobre isso. Tinha um fundo de AI. Mas pegando o gancho. Pode falar, por favor. Pegando o gancho da Isabel, eu lido bastante com a molecada aqui, tanto aqui no escritório da corretora, como vai dizer que você é mais velho. Em geral. Cara, eu sou do nosso escritório, eu sou o segundo mais velho no escritório da primeiro é o Dom Pedro que tá lá. Em Floripa. Só o Mário, que é um português que trabalha conosco aqui, que é mais velho do que eu. Eu sou o segundo. E no outro escritório também, que eu também tenho muito contato com os meninos aqui em Floripa. Eu estou em Floripa, Isabel. Eu não te falei antes da entrevista a vida começar. É muito difícil, coitado. Ele saindo, ele vai fazer kitesurf. Dá até dó. Mas tudo bem. Mas então, a molecada, os moleques são brilhantes, assim, de uma maneira geral, né? Eles têm muita... os moleques sabem tudo, né? Eles nasceram num mundo digital já. Eles nasceram num mundo... Eles não sabem como é que é a vida sem celular. Eu não consigo explicar para minha filha, que tem 11 anos, difícil para ela, para de 7, como é que era a vida antes, mas era só ligar pro cara, papai. Não era só ligar pro cara, você não tinha como achar o cara, né? Então não era essa facilidade toda. Então eles têm essa coisa. E como o mundo hoje em dia é muito rápido, né? Consumo muito rápido, esse nosso programa tem 1 hora. Tem muita gente que vai assistir isso no YouTube e bota em velocidade vezes 2. O cara não consegue, né? Ele é ansioso, tem que acabar com tudo muito rápido, né? Tem que ser logo. E isso eu acho que atrapalha muito. A vida não é assim, pelo menos a vida que eu vivo, né? A vida que eu conheço. A vida não é assim, tem tempo para você aprender, tem tempo para você desenvolver as coisas, né? E no mercado financeiro é muito disso, né? Não adianta você querer começar a operar hoje, assistir um curso em velocidade vezes 2 e amanhã eu vou ser o melhor trader do mundo. Não vai, porque tem um negócio que ninguém compra, que se chama vivência, experiência. Isso aí só o tempo sentado na frente ali, apertando o botão e sofrendo e tal, que vai te dar. Então, eu acho que é uma briga, né, com esse negócio de criptomoedas. Tudo isso começou por causa do assunto criptomoedas. Criptomoedas virou um negócio quase que bipolar, né? Ou você é contra ou você é a favor. Não existe o meio termo do cara que acha, não, isso aqui pode compor uma carteira de investimentos. Não. Se você fala qualquer coisa contra, os caras que são criptomoedas, desliga. Se a gente falar mal aqui, desliga o programa. Não querem mais assistir a gente. Porque, afinal de contas, a gente não está seguindo a vibe do mundo. Que é ir para esse lado. Isso. A gente é velho. Né? E a gente gosta de levantar. E aquela história? Né? A história do Bitcoin, a história mais mal contada do mundo. Um cara que o Satoshi não sumiu. Sei o que, ninguém sabe quem é, o cara sumiu. Aí vai ter não sei o que, um reburn, sei lá, e vai brotar, mas não sei quanto. Como é engraçado isso. Mas é verdade. Né? A história é muito mal contada. Cadê o Satoshi? Se você está em casa e souber dar um Satoshi aí, manda um manda ligar pra gente. Mas a parada do blockchain eu acho muito interessante. Fantástico. Né?
a estrutura por trás do sistema de criptos via blockchain, eu acho que é sensacional. Dá para você botar um monte de coisa ali. E as pessoas estão fazendo um monte de coisa em cima. Tokenização de ativos, outras criptomoedas que têm lastro, né? Ano passado, teve aquele negócio da Luna que quebrou, lembra desse negócio aí? Sim, teve uma criptomoeda chamada Luna. Aí eu fui ler a explicação de por que ela quebrou, juro pra você, cara. Eu tô nesse negócio aqui, vai fazer 24 anos, eu acho que eu entendo alguma coisa desse negócio aqui de dinheiro. Cara, eu li a explicação no site não sei se foi na Infomoney, em algum site eu li a explicação. Juro, eu peguei a reportagem e mandei pra todo mundo que eu conheço no mercado. E falei, galera, vocês entenderam alguma coisa que tá escrito nesse negócio aqui? Porque tem um não sei o quê, que é linkado não sei aonde, e aí você tem um attached, e aí vai pra nuvem. Cara, o negócio é uma loucuragem. Enfim, tem gente que entende isso aí, vive isso dia a dia, mas eu não consigo, como a Isabel falou, eu não consigo ver muito valor em algumas coisas que estão rodando aí e que, eventualmente, na minha opinião, darão errado. Mas tem muita coisa boa dentro também, do arcabouço todo, de toda a estrutura de criptomoedas, principalmente ligada à estrutura do blockchain, que eu acho que é fantástico. Eu só acho, só complementando isso, né, essa fala, porque assim, pode ofender a garotada que está do outro lado em casa assistindo o programa, por exemplo, não é essa a intenção. E fala assim, que essa geração é fantástica. Eu acho que eu aprendo muito com jovens, e se não fosse esse pessoal jovem, eu não estaria no mercado financeiro, na frente da comunicação e educacional também, porque eu aprendo muito com eles. Mas eu acho que... Molecada pilhada, ligada em tudo. Eles têm aquela coisa que eles gostam de falar, que eles têm um insight, é muito bom. Mas eu acho que a diferença dessa garotada de hoje em dia, Edu, é que eles querem fazer o que gostam. A gente aprendeu fazendo o que era necessário. Então a gente está no mercado financeiro porque a gente fazia porque era obrigado a fazer, era necessário fazer aquilo para sobreviver. E não, eles querem se dar o luxo de fazer dinheiro, o que tem que gostam. ganhar dinheiro. Temos que ganhar dinheiro. Que gostam. Né? Eu acho que essa talvez seja aí, né, o grande pensamento e reflexão para a molecada que assiste a gente, mas fantástico, acho que também... Não, aquela coisa, eles criam ideias, né, eles têm novas ideias. Sim. Sem eles, provavelmente também a gente não existiria, né, porque... Sim. Tem que estar... Mas tem que respeitar os cabelos brancos, né? A gente tem também alguma coisa para falar, mas eu escuto muito o que eles falam. Porque são novidades, são coisas que vão anteceder algumas coisas boas, seja até na nossa indústria atual. Enfim, eu acho que ambos têm que escutar, né? Acho que a gente tem que estar escutando todo mundo. Isabel Lemos, eu tenho... pode falar. Nós vamos agora a criação de pais e filhos, né? Mas tudo bem, eu tenho 2 filhas, eu tento não criticar elas no dia a dia delas, assim. Não criticar assim. Não criticar no sentido, se elas estão tentando bolar alguma coisa e estão sendo criativas com alguma coisa, eu tento não falar nada, né? Eu tento dar corda, para ver até onde vai. Elas são muito melhores do que eu, entendeu? O meu vídeo no meu Instagram, que tem mais visualizações, foi minha filha que fez. E eu não tenho a menor capacidade também feio de fazer Parabéns. Uma menina linda. Eu não tenho a menor capacidade... Eu não tenho a menor capacidade de fazer aquele vídeo. Não, ela fez uma edição e tal, eu não tenho a menor ideia de como é que faz aquilo. Ela fez sozinha, com 10 anos de idade, 9 anos de idade. Quer dizer, são muito melhores que a gente para a maioria das coisas, né? Ligadas à cultura, a artes, enfim. Sim, sem dúvida. Eles são plugados. Mas só que a gente tem aqui, ó, né? O cabelo branco. A gente passou por alguns ciclos, que eu acho que isso ajuda. Quando a gente fala de mercado financeiro, mercado, né? O ciclo é interessante. Porque, passou por umas pancadas olha, eu passei, de novo, dando a minha idade aqui, né? É a crise na Rússia. Não essa. A crise na Rússia, anos e anos e anos atrás. A crise. Mas será que serviu para alguma coisa? Talvez serviu. 2003 né? foi essa crise? Eu passei por... 98. Quando você fala assim... 98 foi da Rússia? 98. Puta, você pegou da Rússia em 98? Pois é. E eu tava no pregão lá também, só... E aí, depois você... Commodities tem ciclo também, Sim. né? Então, eu acho que isso conta. Mas, sem dúvida nenhuma, os jovens estão aí para ensinar muita coisa pra gente. E se a gente der a mão para eles, vai dar tudo certo. Infelizmente, vou ter que encerrar o programa. Queria que você desse um toque aqui. Edu, estica a mão aí. Bate aqui você também. Olha lá. Olha lá, todo mundo junto. Valeu. Isabel Lemos, onde que a gente encontra nas redes sociais aí, vai? Pra gente ficar sabendo do fundo que vai ser em novembro.
Bom, no Banco Fator a gente tem um link, né? Tá bom? Fator Administração de Recursos. A gente está sempre fazendo todo mês falando sobre os resultados de todos os fundos. Tá. Aí a gente tem lá renda fixa, Logo vai ter renda um fundo do variável. parceiro aí pro ano Olha que lá, vem. então aí a gente conversa. 2024 vai ter um fundo para colocar lá, hein? Tem renda Vamos lá, fixa se lá, Deus quiser. renda variável, tem imobiliário. Dá uma olhada lá na Fator, que é muito interessante. Edu, por favor, se despeça aí do telespectador. Pô, galera, obrigado. Hoje mais uma aula aqui. Toda semana a gente tá fazendo demais. um programa legal, hein, Marco? Tá. Né? Você tá aprendendo, hein, Tô meu? fazendo Você tá programa. bom. Você tá o bichão. Poxa, cara, toda terça-feira a gente tem uma aula aí. Obrigado, Isabel, pela aula de hoje, Isabel Lemos. E vou acompanhar os fundos dela sim. Eu não a conheci hoje, grata surpresa. Vou acompanhar os fundos dela na Fator sim. Gente, agradecendo a sua audiência mais uma vez. Na terça-feira que vem a gente volta às 21 horas com Conexão Mercados. Agradecendo. Obrigado, Edu, Isabel. Obrigada pelo convite. Bom descanso para todo mundo. Até terça-feira que vem. Um abraço.